Muito boa tarde, meus prezados candidatos ao exame da ordem. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas OAB explicada. Hoje a nossa disciplina será aprendida como a matéria Direito Financeiro. É uma matéria muito importante para os dias atuais, inclusive para a prova do exame da ordem. Inicialmente eu vou me apresentar. Eu sou o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção, professor de Direito Financeiro, Direito Tributário, e também eu sou advogado. Atuo em diversas áreas do direito, em diversos ramos do direito, com a finalidade de cooperar, ajudar naquilo que a sociedade necessita, que é a defesa feita pelo advogado em prol da sociedade. Mas hoje o nosso objetivo é aprender um pouquinho do que esta matéria nos ensina. Hoje nós vamos tratar como tema principal os principais aspectos sobre finanças públicas. Eu trouxe aqui algumas leis e normativo pertinente, no qual eu recomendo que o nosso aluno, que a nossa aluna, ao exame da ordem, faça uma leitura que seja uma leitura pausadamente, para que possamos compreender melhor os termos, apesar de que, como já disse nas aulas anteriores, esta matéria é uma matéria que é muito técnica e cujos termos são também técnicos para um bom aprendizado. Então, eu destaquei aqui a Constituição Federal como fonte principal dessa disciplina e destaco aqui, principalmente, os artigos 24, os artigos 60, os artigos 70 a 75, bem como os artigos 145 a 156 e também os artigos 157 a 164 e 165 a 169. Como lei infraconstitucional, nós temos a lei principal, a lei mãe, que é a lei número 4.320 de 1964, bem como a lei complementar número 101/2000 e suas alterações posteriores. Em uma pequena introdução, eu destaco o seguinte: é bom que façamos uma pequena introdução desta disciplina tão importante para o desenvolvimento cognitivo do candidato, da candidata ao exame da ordem, pois, como é notório, o direito financeiro consta no edital da prova da OAB como requisito legal para sua aprovação. Então, como eu disse, essa matéria é uma matéria muito técnica, mas de conteúdo de excelência. Hoje mesmo o governo federal está discutindo uma proposta que ele enviará ao Congresso Nacional
destacando alguns requisitos de gastos públicos dentro das suas limitações. Quando nós falamos em direito financeiro, nós estamos falando em orçamento público, estamos falando em finanças públicas, despesas correntes públicas, créditos públicos. Então, este pacote de medidas orçamentárias que o governo federal está discutindo exatamente hoje, dia 28 de novembro de 2024, recai exatamente sobre a nossa disciplina, que ao longo da nossa matéria nós vamos estar discutindo, informando melhor esse aperfeiçoamento. O direito financeiro tem diversos tributaristas. Esses renomados tributaristas, os quais eu destaco: Aliomar Baleiro, Amilcar de Araújo Falcão, Ricardo Lobo Torres, Hugo de Brito Machado e muitos outros. Esses tributaristas, eles contribuíram e muito para o desenvolvimento desta disciplina. Trouxeram, dentro dos seus conhecimentos práticos e científicos, elementos essenciais para que hoje nós possamos compreender melhor esta disciplina. Então, a participação desses tributaristas foram muito importante para o aprendizado do nosso aluno, da nossa aluna, nos dias de hoje. Vamos agora falar exatamente o nosso tema, principais aspectos sobre finanças públicas. Eu destaco aqui que a atividade financeira do Estado, financeira, é bom que o nosso candidato entenda, quando eu destaco aqui as palavrinhas-chave, que isso fará a diferença no dia da prova. Então, eu estou falando da atividade financeira do Estado. O Estado nós já vimos. O que é o Estado? O Estado nós já aprendemos, não só nessa disciplina como nas outras, que são os entes federativos para compor o Estado. Então, a atividade financeira do Estado compreende de forma sintetizada os componentes basilares que o Estado deve se constituir. Para isso, o Estado precisa arrecadar receitas, administrar despesas, elaborar um orçamento e créditos públicos. Então, a atividade financeira compõe-se desses 4 elementos basilares que formam a estrutura do Estado para que ele possa desenvolver nas suas políticas públicas e também no atendimento do interesse público. Então, esses atendimentos, eles vêm de encontro à coletividade, coletiva e individual. Depois nós vamos estar falando melhor sobre essa distribuição dessas receitas, dessas despesas, desse orçamento, desses créditos, qual é a sua destinação. Tudo isso nós vamos estar falando nesta disciplina. O professor Aliomar Baleiro, que foi ministro e também um grande tributarista, descreveu sobre a atividade financeira e ele citou o seguinte, aspa,
A atividade financeira consiste, portanto, em obter, criar, gerir e desprender o dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu aquelas pessoas de direito público. Embora expressa em algarismos de dinheiro, a atividade financeira do Estado, do ponto de vista econômico, olha a palavrinha-chave, do ponto de vista econômico, desloca do setor privado para o setor público massa considerável de bens e serviços, retirando-os uns e outros ao consumo e ao investimento dos particulares. Desculpe. Na prática, como nós vemos hoje esta citação do professor Aliomar Baleiro. Por exemplo, hoje mesmo, o que o governo federal, a União, está propondo à sociedade? Está propondo um pacote de ajustes fiscal, isso é importante, pacote de ajuste fiscal, para que o Estado gaste menos e arrecade mais. Esse é o fim principal. Esse é o foco do papel do Estado. É apresentar à sociedade corte nas despesas do governo e apresentar um aporte maior de arrecadação. Então, essa citação que o professor Aliomar Baleiro falou no passado, está falando hoje, no presente. Então, é essa a finalidade, é tirar do público-privado. Quem são público-privado? Os empresários, os banqueiros, né? As sociedades, as empresas empresárias, cobrar impostos dessas pessoas jurídicas e, através dos seus impostos, arrecadar tributos, arrecadar dinheiro para atender a coletividade ou atender o interesse público em obras públicas, em serviços públicos. Isso é muito importante que o nosso candidato diferencie. O governo não é uma empresa. O governo não é um ente que trabalha para arrecadar dinheiro. Ele depende dos seus impostos. E de onde vêm esses impostos? Do setor privado, do empresário, do latifundiário, do fazendeiro, do banqueiro e etc, e etc. Para assim atender às necessidades da coletividade. Então, o Estado, no âmbito de suas finanças, atua de forma similar ao particular. Similar. Contudo, se a pessoa é poupadora nata ou gastadora compulsiva, isso é um problema de cada uma, pois o poder público nada tem a ver com o que o cidadão faz com o seu dinheiro. Ocorre que, com o Estado, a situação é diferente, pois o equilíbrio das contas públicas impede que o ente público seja poupador ou gastador. Afinal, a receita é usada para pagamento das despesas, e estas, por sua vez, para a realização do interesse público primário
que é o interesse da coletividade, e secundário, os próprios interesses do Estado. Daí a influência direta do direito financeiro na normatização dos elementos da atividade financeira estatal, de modo que a utilização do dinheiro público seja de forma transparente e, sobretudo, regido pelo princípio da legalidade, pois a lei nada mais é do que a participação do povo em uma democracia. Bem, vamos entender melhor o que o autor nos passou neste parágrafo. O Estado, nós já vimos que ele não trabalha para fazer dinheiro. O Estado, ele, através de suas leis e através do seu público-alvo, que é o contribuinte, que é o que paga os seus impostos em favor do Estado, para que esse dinheiro seja revertido em serviços públicos, em melhorias públicas, em políticas públicas em favor da coletividade. E destacamos aqui que essa coletividade, ele tem a situação de interesse público primário, ou seja, é a base, né? É o objetivo maior que o Estado tem em atender essa coletividade. E, secundário, para atender os seus próprios interesses. Nós vamos entender melhor isso mais lá na frente, quais são esses interesses que o Estado tem no âmbito do interesse público coletivo secundário. E, finalmente, para que haja melhor organização, o governo, o Estado, a União, necessita de normatizar todo esse arcabouço através de leis, através de portarias, através de instruções normativas e outras. Então, e também é fundamental nós citarmos aqui que essas receitas, essas despesas públicas devem passar pelo princípio da transparência, do princípio da legalidade. Nós vimos agora recentemente que o ministro do Supremo Tribunal Federal está muito bem conduzindo, com sua sapiência, sobre o orçamento das emendas do Congresso Nacional, onde está atualmente suspenso, porque essas emendas, essas receitas, essas despesas deverão ser, de uma forma, os seus gastos e as suas destinações desses recursos públicos serem melhor divulgado, sejam melhor transparente, para que o dinheiro que são destinados cheguem à sua base, cheguem à sua origem. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está conduzindo muito bem esta decisão, junto com os seus pares, junto com a cúpula do Supremo Tribunal Federal. Isso é legal e é constitucional. E o Supremo Tribunal Federal, ele tem essa competência de fiscalizar, porque o Supremo Tribunal Federal, isso está lá nos artigos 101 e 102 da Constituição Federal, que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. Então, o Poder Legislativo deve atender com transparência o que o ministro Flávio Dino está propondo. Está em avanço e está sendo negociado pelo Poder Legislativo no atendimento
pleno da decisão do ministro Flávio Dino. Continuemos. A atividade financeira do Estado, agora dando mais ênfase a esse termo, a atividade financeira do Estado é aquela que visa a realização do interesse público primário, que é o interesse da coletividade, e o secundário, o interesse do Estado, aplicando adequadamente a receita para a realização das despesas. Pode-se dizer ainda que a atividade estatal, que a atividade financeira estatal é o conjunto de ações do Estado para a obtenção de receita e realização dos gastos para o atendimento das necessidades públicas, em conformidade com o planejamento consubstanciado no orçamento anual. Olha que plus é este conceito trazido pelo professor. Atividade financeira é isso mesmo. É o Estado pensar bem da sua coletividade. É atender bem os seus anseios, aplicando corretamente as receitas arrecadadas, bem como administrando bem as suas despesas, fazendo com que a coletividade como um todo sejam beneficiada desses recursos oriundos do setor privado. E também como conceito, como foi muito bem conceituado, dizer que a atividade financeira estatal é o conjunto de ações do Estado na obtenção da receita e realização dos gastos. Então, o Estado precisa estar trabalhando muito bem com relação a essas receitas e com gastos de suas despesas, para que o objetivo final seja alcançado, que é a sociedade, que é a coletividade. Agora nós vamos estar entrando no segundo tópico, que é a ciência das finanças e o direito financeiro. Então, nós vamos estar distinguindo o que é ciência e o que é direito financeiro. Bem, ciência das finanças estuda e confronta os vetores para a obtenção e o emprego dos meios materiais e serviços utilizados pelo Estado para a realização de suas finalidades, ou seja, a realização do interesse público através de uma política financeira. É a disciplina que, pela investigação dos fatos, procura explicar os fenômenos ligados à obtenção e dispêndio do dinheiro necessário ao funcionamento dos serviços a cargo do Estado ou de outras pessoas de direito público, assim como os efeitos resultantes dessa atividade governamental, com objetivo voltado para atender às necessidades públicas ou, no sentido mais amplo, o interesse público, analisando a atividade financeira sem adentrar no mérito da normatização de seus elementos. Em síntese, ciências das finanças é a investigação. Que investigação? Investigação dos fatos, ou seja, todo a movimentação da administração desses recursos públicos arrecadados, bem como as suas finalidades, que, como já vimos, atender bem a coletividade na administração de seus recursos, atendendo assim, como objetivo maior, às necessidades públicas. É uma estrada,
construir uma estrada, construir um posto de saúde, um hospital, uma escola pública satisfatória, uma escola pública que venha atender a todos os alunos de forma de excelência, fornecendo elementos básicos. Que elementos básicos? Oferecendo, dentro de um corpo docente, professores capacitados, qualificados, instalações de excelência, atender os objetivos das finanças públicas, destinando, como conceitua, como prescreve a Constituição Federal, destinando para a educação aqueles recursos programados e aprovados pelo Congresso Nacional no dia 22 de dezembro de cada ano, dentro daquele orçamento público com destinação própria. A educação é destinado uma parte das suas receitas para o bem-estar do segmento educacional. Então, é importante esse planejamento para que tudo ocorra de acordo com suas finalidades. A principal finalidade do direito financeiro é exatamente a normatização da atividade financeira estatal, isto é o estudo e a regulamentação das diversas formas de que o Estado e seus organismos se valem para obter e utilizar as riquezas necessárias para a consecução de seus objetivos. Então, a principal finalidade do direito financeiro é exatamente as suas normas. Como aplicar essas normas na prática para que haja cumprimento de objetivos. Enquanto que, nas finanças públicas, como nós vimos, lá é investigação dos fatos. Já no direito financeiro, é exatamente o cumprimento dessas normas para seus objetivos. Na visão do tributarista, professor Ricardo Lobo Torres, o direito financeiro deve ser analisado sob dois aspectos. Objetivo, que é exatamente o ordenamento jurídico, né? E o científico, ciência. Sob o ponto de vista objetivo, é o conjunto de normas e princípios que regulam a atividade financeira do Estado, cabendo ao direito financeiro disciplinar a constituição e a gestão da fazenda pública, estabelecendo as regras e os procedimentos para a obtenção da receita pública e a realização dos gastos necessários à consecução dos seus objetivos. Professor, onde está contido na Constituição Federal essa normatização, regulação, procedimentos? Está lá no artigo 145. Do artigo 145 a 156, o constituinte originário, quando foi elaborar corpo jurídico, político da Constituição Federal, ele já determinou todas as normas, todos os procedimentos, regulações nesses artigos. Artigo 145 a 156. Mas tem mais. Do ponto de vista científico, se estuda as normas e os princípios que regulam a atividade financeira do Estado, elaborando discurso sobre as regras da Constituição e da gestão da fazenda pública. Então, no ponto de vista científico, se estuda as normas e os princípios que regulam essa atividade financeira do Estado. A Constituição Federal de 1988
recepcionou a matéria. Que matéria? Direito tributário, direito financeiro, direito orçamentário, direito público das finanças, né? A Constituição Federal de 1988 recepcionou a matéria na modalidade de complementarização, quando, em seu artigo 163, reservou a lei complementar para dispor sobre normas gerais das finanças públicas, dentre outros temas, como a dívida pública, externa e interna, incluídas as das autarquias, fundações públicas e demais entidades controladas pelo poder público, concessão de garantias pelo poder público, concessão de garantia pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública, direta e indireta, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e as condições operacionais plenas voltadas ao desenvolvimento regional. Vamos dissecar isso aqui. A Constituição Federal de 88, quando ela foi promulgada, no dia 5 de outubro de 1988, pelo saudoso presidente da Câmara, deputado Ulisses Guimarães, ela já no seu artigo 163, ela trouxe uma inovação, que é que todo tipo de tributos, né, impostos, né, deverão ser elaborado uma lei complementar. Por que uma lei complementar? O nome já diz, é porque é uma lei mais robusta, ela desenvolve um estudo melhor e complementa algo que já é normatizado. Então, a Constituição Federal, ela, quando recepcionou essas leis infraconstitucionais, por exemplo, a Lei 4.320, de 64, que é uma lei ordinária, o CTN, que é a Lei 5.172, e outras leis que tratam de matérias tributárias, finanças, elas têm o nível de hierarquia como lei complementar. Então, essas matérias de tributos, de tributação, de finanças, etc., o nível que a Constituição Federal nivelou é de cunho complementar. Agora nós vamos tratar de um tema muito importante, que é autonomia e codificação do direito financeiro. Então nós temos aqui dois pontos importantíssimos, nos quais o nosso candidato deve estudar com bastante atenção, cautela, procurando compreender a diferenciação entre autonomia e codificação, para que no dia da prova, quando vier uma questão desse porte, ele vai responder, ela vai responder tranquilamente. Bem, inicialmente, é importante destacar que, para se considerar uma ciência jurídica como autônoma, no que é o caso da nossa matéria, é necessário que ela possua unicidade. Depois nós vamos explicar melhor o que é esse termo unicidade, né? Bem como elementos e princípios próprios. Enfim, que possua um conjunto de normas que permitam num sistema normativo ordenado. Isso é unicidade. Tudo concatenado de uma forma organizada, ordenada.
Parte da doutrina capitaneada por Amilcar, que é um tributarista muito famoso, né? Amilcar Araújo Falcão, defendia que o direito financeiro não é um ramo autônomo do direito, mas sim um sub-ramo do direito administrativo. O posicionamento majoritário, sustentado por Luiz Trotabas e Aliomar Balieiro, são o de defenderem sua autonomia como sendo ramo do direito público, ou seja, a independência dogmática do direito financeiro, conferindo-lhes, porém, status meramente formal, a ser complementado pela economia financeira e política. Existia uma corrente de que essa disciplina de direito financeiro não deveria ser uma disciplina autônoma. Mas, como nós já vimos, existe uma corrente majoritária de que justificou que, para ser autônoma, ela tem que ter essa unicidade com os outros ramos do direito. Ou seja, é uma disciplina autônoma cujo código, cuja codificação é de uma forma una e caberá dentro dessas questões a interdisciplinaridade, ou seja, o direito financeiro, bem como o direito tributário, apesar de ser disciplinas autônomas, mas ela tem essa unificação, essa unicidade, e ela é uma matéria interdisciplinar. O que é o termo indisciplinar? Que elas se complementam com os outros ramos do direito civil, constitucional, tributário, empresarial, ambiental, e assim sucessivamente. Então, chegou-se à conclusão de que trata-se realmente de uma matéria autônoma, independente. Mas, para normatizar isso, teria que ter essas correntes convergentes para poder se chegar ao que foi chegado. Então, resumo da ópera: direito financeiro, direito tributário é uma matéria autônoma dentro de suas codificações. Existe ainda a corrente pluralista. Além daquelas correntes que nós já falamos, existe ainda a corrente pluralista, defendendo ser o direito financeiro autônomo, mas intimamente relacionado com os demais subsistemas jurídicos e extrajurídicos. Nesse sentido, é autônomo porque possui institutos e princípios específicos, como a responsabilidade fiscal, a economicidade e o equilíbrio orçamentário, que não se encontram similar em outros sistemas jurídicos. Por outro lado, também é considerado instrumental por servir de suporte para a realização dos valores e princípios informadores de outros ramos do direito. Então, o direito financeiro, ele tem esse plus, esse diferencial, porque trata de temas específicos. Por exemplo, a responsabilidade fiscal, também a sua economicidade e também o equilíbrio orçamentário, que as outras disciplinas não tratam especificamente. Então, esse suporte de realização de valores e princípios informadores traduzem conjuntamente com os outros ramos do direito. É disso que o direito financeiro, como nós já vimos, é disso que o direito financeiro é um ramo autônomo do direito. Contudo, pode-se dizer que está inserido na ciência das finanças, como nós já vimos lá atrás, com o objetivo de estabelecer normas jurídicas que disciplinam a atividade financeira do Estado, abordada pela ciência das finanças, ou seja, despesa e receitas públicas, orçamento
público e crédito público. Isso tudo nós já vimos no passado, né? em outra ocasião. Agora, quanto às fontes do direito, fontes, nós vamos falar agora, o que é fonte? É a origem. Então, nós vamos estar aprendendo agora quanto às fontes do direito financeiro, é o conjunto de normas, preceitos e princípios que compõem o ordenamento positivo das finanças públicas. Nesse sentido, como o direito financeiro não possui um código próprio, como nós já vimos lá, a codificação ela tem que preencher alguns requisitos, não é isso? Específico, as normas pertinentes aplicáveis a esse ramo do direito encontram amparo na Constituição Federal de 1988, na Lei 4.320 de 64 e na Lei Complementar 101/2020 e suas alterações posteriores, considerados os principais diplomas sobre a matéria. Então, o direito financeiro, na prática, é normatizado, é regulado pelas fontes. Constituição Federal como fonte principal. Lei 4.320 de 64, uma lei infraconstitucional, onde lá regula todo o sistema financeiro, no qual eu peço a você, meu prezado aluno e minha prezada aluna, que leia essa lei. É uma lei antiga, mas ela está em pleno vigor. E também a Lei Complementar 101, que lá vai tratar de todos os seus termos, as leis que são destinadas a orçamento, leis destinadas a finanças, para que você possa compreender melhor o direito financeiro. Agora nós vamos falar especificamente das finalidades da atividade financeira do Estado. Inconteste que o Estado, para se manter, para se sustentar, né? Inconteste que o Estado, para se manter, deva possuir seus próprios meios financeiros, de modo a viabilizar a realização de suas despesas, sendo certo que, para tanto, exerce a atividade financeira estatal, através de vários atos atinentes ao controle de gestão e dispêndio dos recursos adquiridos. Como nós vimos, o Estado, para ele manter o equilíbrio de suas finanças, ele tem que ter norma própria, atos próprios, para que possa viabilizar este equilíbrio econômico e financeiro. Portanto, a atividade financeira estatal é o conjunto de ações do Estado para a obtenção de receitas e realização dos gastos para o atendimento das necessidades públicas, em conformidade com o planejamento consubstanciado no orçamento anual. Então, agora mesmo o Congresso Nacional ele vai se reunir até o dia 22 de dezembro para que seja aprovado o novo orçamento para o exercício 2025. Então, para isso, ele tem que reunir as duas casas, Câmara e Senado, e em comissão de orçamento misto, depois nós vamos estar aprendendo melhor, dissecando melhor esse conjunto de discussões que são discutidos e deliberados com relação ao orçamento público, para que seja aprovado, e ele só pode, e o importante é que para que haja esse equilíbrio financeiro, o Congresso Nacional ele só pode entrar em recesso a partir do dia 22 de dezembro até fevereiro, após a aprovação de seu orçamento. Então, o orçamento público de 2025,
ele tem que ter uma aprovação pelo Congresso Nacional, onde as duas casas se reúnem, seus deputados e senadores, e em conjunto aprovem as propostas de orçamento emanadas dos outros poderes. Por exemplo, o Poder Executivo, ele já enviou ao Congresso Nacional, até o dia 31 de agosto, suas propostas, seu orçamento para o ano que vem. O Poder Judiciário, da mesma forma, já encaminhou para o Congresso Nacional, atendendo o calendário orçamentário, já encaminhou o Poder Judiciário, através do seu presidente, Luiz Barroso, através do seu presidente, ele já encaminhou a sua proposta de orçamento para o ano de 2025, com relação aos seus serviços, a magistratura, seus servidores, as despesas correntes, o que se vai gastar, o que se vai comprar, e assim sucessivamente. Todo esse arcabouço juntos, Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo, juntos irão cumprir exatamente isso, elaborar ações na obtenção das receitas e onde realizar essas despesas. Então, dentro desse corpo, dessa moldura do orçamento geral, ali vai dissecar as suas destinações, tanto para o Poder Judiciário, como para o Poder Executivo e o próprio Poder Legislativo. Onde gastar? O que vai se arrecadar em 2025. E assim sucessivamente. Houve época, é interessante esse destaque que eu quero aqui destacar, é que houve época em que os interesses do Estado se confundiam com os do rei. O rei tinha um poder soberano, podia gastar o que queria, né? Então, houve época em que os interesses do Estado se confundiam com os do rei, como ocorreu na França no século XVII, onde o absolutismo atingiu seu ápice com a célebre frase de Luís XIV, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então o rei dizia, o Estado sou eu. Ele era soberano e responsável pelos seus atos, e é isso mesmo que diz, ele era irresponsável pelos seus atos. Então ele podia gastar o que ele quisesse, não havia limitações para o seu intento. Os recursos utilizados eram do próprio ente estatal, época em que se confundia o Estado do príncipe com o Estado propriamente dito. Com o aumento das necessidades básicas, os cofres públicos não suportaram tal demanda, claro, sem limite, sendo necessário avançar no patrimônio particular, através da cobrança de tributos e tarifas, e até mesmo do confisco de bem. Isso no passado foi muito distorcido, né? Onde o rei, quando faltava dinheiro nos seus cofres, ele mandava confiscar, tributar cargas de alíquotas altíssimas ao particular. No Brasil, podemos ver o reflexo deste fenômeno em vários momentos, ficando a era Collor no pedestal do período neoliberal, quando o Estado abarca para si uma função desregulamentadora, através da redução da máquina estatal, da privatização de companhias estatais e de concessionárias de serviços de utilidade pública e da abertura aos mercados internacionais, visando a integração nacional ao comércio exterior. Este fenômeno faz mudar a noção de setor público, pois a teoria da administração pública
estruturava-se em torno da diferenciação entre administração e política. O que nós podemos destacar sobre esse parágrafo? Que no Brasil, na era Collor, o que é a era Collor? Nos idos de 1990, o presidente Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República e, no auge do seu governo, ele resolveu fazer uma ampla abertura para a concorrência de diversos produtos e serviços como fonte de inserir dentro da sua proposta de governo produtos que pudessem concorrer com os produtos brasileiros. Por exemplo, são muitos, mas eu vou citar só um. A concorrência de veículos. Nós tínhamos, antes da era Collor, nós tínhamos como fonte de elemento que nós tínhamos de fabricação nacional, veículos de médio porte. Nós temos aí, eu vou citar, nós temos aí o Passat, a Variante, o Gol, como símbolo, né, da população de média classe, né? E com esta abertura que o presidente Fernando Collor de Mello abrangeu, ele abriu o Brasil para receber novos veículos de vários modelos, várias marcas, forçando assim a indústria, a fabricação brasileira, os fabricantes de veículos, a produzirem veículos com maior potência, com vários recursos, que, ao produzir os seus veículos, eles pudessem também concorrer com os que vinham de fora, de todos os países, Estados Unidos, França, etc, etc. Então, essa abertura fez com que a economia brasileira ela fosse melhor injetado de recursos, de dólares, e vários melhoria no setor fabricante de veículos. Eu falei só de um segmento, mas eu não falei de outro segmento. Falei aí um outro segmento, professor, farmacêutico, farmácia, né? Importação, exportação, e assim sucessivamente. Então, para o setor aéreo, né, foi uma abertura fantástica, né, onde o Brasil pôde viver uma era espetacular. Então, por causa desse fenômeno, por essa existência de melhoria de vários momentos na economia, foi o Estado brasileiro, ele abarcou para si essa desregulamentação, ou seja, abriu-se oportunidade a outros países a negociarem produtos brasileiros e também os empresários brasileiros negociarem também com produtos estrangeiros. Isso é normal dentro de um sistema globalista, onde nós vivemos hoje, no século XXI, a globalização, e isso foi muito positivo, porque o Brasil deixou de trabalhar a monocultura, o artesanal, e teve que trabalhar com tecnologias mais avançadas, mais, vamos dizer, mais em potencial para poder competir com os produtos estrangeiros. Então, nós já estamos finalizando.
diante do fenômeno da globalização e das crises econômicas, claro que com isso aí, todos os países começaram a produzir em larga escala e, naturalmente, começou-se a vivenciar crises econômicas, embargos, né, de vários países com relação aos seus produtos. Diante do fenômeno da globalização e das crises econômicas que atingiam ou atingem vários países do mundo, defendemos a existência de um novo momento que chamamos de Estado liberal realista, em que as teorias econômicas, law and economics, devem ser mescladas com as teorias constitucionais. Então, a atividade do Estado, a atividade estatal, é exercida por entes públicos e suas respectivas autarquias, excluindo-se deste conceito a atividade exercida pelos órgãos da administração indireta, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que nós já falamos, que essas não estão no rol, né, dos entes compostos da federação. Uma característica importantíssima da da atividade financeira é a de ser puramente instrumental, já que obter recursos e realizar gastos não é um fim em si mesmo, como nós já vimos, né? O Estado não tem o objetivo de enriquecer ou aumentar o seu patrimônio, e sim de arrecadar para atingir certos objetivos de índole pública ou público, econômico ou econômica ou administrativa, por exercer atividade meio e não atividade fim. Que isso quer dizer? É que o Estado não tem finalidade de competir com ninguém. O Estado ele deve arrecadar os seus impostos, saber administrar bem as suas despesas com transparência e com princípio de legalidade, como nós já vimos no passado. Por fim, há que se distinguir direito econômico do direito financeiro. O direito econômico se refere às normas relacionadas com a intervenção do Estado no domínio econômico. Já o direito financeiro se remete às regras atinentes à arrecadação, gestão e aplicação dos recursos públicos. Resumo da ópera. Cabe ao direito financeiro regulamentar a atividade financeira do Estado. Nós já vimos isso. A Constituição fixou a competência concorrente para legislar sobre direito financeiro em seu artigo 24, inciso 1 e 2. Nessa competência concorrente, o que é competência concorrente? Nós já vimos isso lá no direito constitucional, mas não custa nada a gente falar. Nessa competência concorrente é que o Estado, a União, delega aos Estados essa administração de poder legislar em matéria financeira algumas matérias. Então, só fechando, nessa competência concorrente, a que a Constituição se refere, abrange também os municípios, que eles podem administrar também. Não está expressamente lá no artigo, mas, por princípio da simetria constitucional, caberá também aos municípios, não é isso? Sendo que os entes federativos são dotados de autonomia financeira, tendo inclusive previsão específica para suas receitas. Então, as finalidades da atividade financeira estatal brasileira se pautam nas seguintes regras. Vamos ver essas regras. A. Prover meios que assegure a satisfação das necessidades da coletividade. Nós já vimos isso, que o objetivo maior da atividade financeira estatal é atender à satisfação de sua coletividade. B.
instrumentalizar o planejamento da arrecadação de recursos e sua aplicação. Já vimos também que uma das finalidades da atividade financeira do Estado é planejar bem o seu orçamento, bem como, de forma transparente, administrar bem suas despesas. E, por último, promover a redistribuição de renda, principalmente através da prestação de serviços públicos. Ou seja, a finalidade do Estado, quando eu digo Estado, subtende aos seus entes, né? O chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo estadual e o chefe do Poder Executivo municipal, bem como do Distrito Federal. É promover a redistribuição dessas rendas arrecadadas, né, para aplicar muito bem a sua prestação de serviços públicos à coletividade como um todo. Bem, na próxima aula, nós vamos continuar ainda nessa disciplina, tratando sobre vários assuntos. Mas antes, eu gostaria de citar a fonte desta matéria tão nobre, tão importante, que é do professor Cláudio Carneiro, na sua obra magna, Curso de Direito Tributário e Financeiro, editora Saraiva, Educação 2020, no qual eu recomendo meu prezado candidato, minha prezada candidata, se você puder adquirir esta obra para já fazer parte da sua mini biblioteca, eu aconselho. Professor Cláudio Carneiro, curso de Direito Tributário e Financeiro, editora Saraiva. Mas antes de eu encerrar, eu gostaria de falar para você, meu aluno, minha aluna, que aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aparecendo na tela, do lado esquerdo. Este QR Code direcionará você para os nossos endereços. Quais são os nossos endereços? Endereço do WhatsApp, do Instagram. Eu queria fazer aqui um destaque, que no Instagram, lá no meu Instagram, eu costumo publicar semanalmente um artigo jurídico. E é muito importante você, meu seguidor, que são matérias atuais, recentes, é isso? E que eu aconselho você a seguir meu Instagram. Você apontando o seu celular para o nosso QR Code, ele irá também direcionar você para o canal YouTube, onde constam todas as aulas de direito que compõem a prova do exame da ordem. Também, apontando para o nosso QR Code, será direcionado para o nosso site do Escritório de Advocacia, onde nesse site tem também artigos jurídicos que eu publico semanalmente, que são artigos relacionados às principais matérias deliberadas pelos diversos tribunais superiores. E, finalmente, o endereço eletrônico, que também está nesse QR Code. Nossa próxima aula será Direito Financeiro. Não, desculpe, não é Direito Financeiro. Será Direito Administrativo. Então, será Direito Administrativo. Então, até a próxima aula. Conto com você.